Culto doméstico, ouça a palavra de Deus e seja transformado pelo seu poder. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nesta manhã de segunda-feira, estamos aqui alegre, contente com o Senhor, para celebrarmos mais um culto doméstico. E vamos iniciar com oração. Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nesta manhã, Senhor, nosso coração exalta o Teu nome santo pelo que o Senhor é, porque o Senhor é bom, porque a Tua misericórdia tem nos alcançado em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que tem dispensado em favor, Senhor, do nosso viver e da nossa vida. Queremos nesta manhã tributar a Ti um culto de louvor, de agradecimento, Senhor, e engrandecimento do Teu nome santo. Que o Senhor Deus seja louvado em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós te agradecemos. Amém. Eu quero mandar a paz do Senhor Jesus para o irmão Ricardo e a irmã Jaciara, no estado do Sergipe. A paz do Senhor Jesus para o irmão Pedro Nunes, em Anápolis. A paz do Senhor Jesus para a irmã Ariane, em Manaus, no estado do Amazonas. Deus esteja abençoando cada um dos irmãos. Hoje eu descobri que sem o teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazendo os meus pedaços. Olha o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. Eu que era lindo se perdeu. O tema do nosso culto doméstico nesta manhã de segunda-feira é: somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. O texto base encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12, que diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus em Cristo Jesus abençoe o nosso coração para guardarmos a sua palavra, visto que a mesma já é abençoada. Eu quero lembrar aos irmãos que fazemos uso dos textos diários da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Então, os nossos cultos não são criações nossas, são baseados nos textos da revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD. Eu quero começar lembrando que a frase filhos de Deus na Bíblia nem sempre está relacionada com os homens, ou seja, nem sempre é aplicada ao homem. Por exemplo, em Jó, capítulo 1, versículo 6, capítulo 2 e versículo 1, filhos de Deus é uma expressão que se refere a seres espirituais, também traduzido como anjos. Sobre os seres humanos, a Bíblia dá respaldo para que se afirme que existem pessoas que são filhos de Deus e pessoas que não são filhos de Deus. Alguém fica chateado quando vê outro falando sobre este assunto, porque entende que está sendo excluído do reino de Deus. E logo alega que ninguém pode dizer que é filho de Deus e o outro não é. Mas a verdade é que nós precisamos nos enquadrar no que a Bíblia diz. E o profeta Oséias relatou
que o povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, nós precisamos entender a Bíblia. Eu não posso formular uma ideia e aplicar isso no contexto diário e fazer com que as pessoas sigam essa ideia. Se eu falar algo que esteja fora do parâmetro bíblico, ninguém pode ou deve aceitar. Por isso é necessário que se examine a palavra de Deus para ver se de fato as coisas são como estão sendo relatadas por alguém. Quando falamos que existem pessoas que são filhos de Deus e existem pessoas que não são filhos de Deus, não estamos criando essa ideia, estamos apenas transmitindo conhecimento. Então, antes de você se sentir excluído, leia a Bíblia, busque de Deus conhecimento. E eu não posso deixar de informar que nem todas as pessoas que estão na igreja são de fato os filhos de Deus. E também não posso dizer que todas as pessoas que não fazem parte de um segmento religioso não são filhos de Deus, porque essas pessoas futuramente podem ser alcançadas pela misericórdia e a graça de Deus. Basta tão somente elas o buscarem e quererem darem lugar para que Deus possa agir em suas vidas. Mas o contexto bíblico divide a humanidade de fato em dois grupos: os que são filhos de Deus e os que não são. Eu faço lembrar que todas as pessoas são criaturas de Deus. E existe uma diferença entre criaturas de Deus e filhos de Deus. Criaturas de Deus porque todos foram criados por Ele. Filhos de Deus são aqueles que renunciaram ao mundo e aceitaram o sacrifício de Jesus e vivem uma vida de santidade perante o Senhor. O contexto bíblico divide a humanidade em dois grupos: os que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Por exemplo, Gênesis capítulo 6 fala dos filhos de Deus e das filhas dos homens. O texto de João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ora, o texto deixa claro que filho de Deus é quem recebe a Jesus. Todos os que recebem Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, renascem espiritualmente, recebendo nova vida de Deus por meio da fé em Cristo. Esse novo nascimento nos modifica de dentro para fora, reorganizando nossas atitudes, desejos e motivos. Nascer faz com que você seja fisicamente vivo e lhe insere na família de seus pais. Nascer de Deus faz com que você seja espiritualmente vivo e lhe insere na família de Deus. Este novo começo na vida está disponível para todos os que creem nele. Somos filhos de Deus em virtude da nossa união com Cristo. Portanto, se eu não tomo uma decisão de aceitar o sacrifício de Jesus em meu favor, infelizmente, eu não sou filho de Deus. Essa é uma dura realidade e uma pura verdade. E nada e nem ninguém pode mudar isso, infelizmente. Todas as pessoas são criaturas de Deus, volto a lembrar, mas filho é só aquele que recebe a Jesus. Os crentes recebem o poder de se tornarem filhos de Deus, no sentido de ser o povo da aliança de Deus. João capítulo 1, versículo 12, não está falando sobre o fruto natural, ou seja, o nascimento natural ou carnal. O profeta Balaão corrompeu seu caminho diante de Deus e depois desejou morrer a morte de um justo. Ou seja, desejou que Deus o tivesse na conta de justo. O que faria você se alguém cometeu todo tipo de atrocidade e depois chega para você e quer que você
declare ele como uma pessoa inocente. Nós escolhemos viver uma vida sem parâmetros, sem temor, uma vida de rebeldia, uma vida vendida ao vício, à bebedeira, uma vida de prostituição, uma vida de desobediência, mergulhados em bacanais. E queremos que Deus seja cúmplice em tudo isso. E ainda temos a ousadia de reivindicarmos a Deus nosso direito de filhos de Deus. Quem quer ser filho de Deus pode, basta tão somente receber a Jesus, o Filho de Deus, e viver uma vida de retidão perante Ele. A Bíblia diz, Gálatas capítulo 3, versículo 26, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Romanos 8 e 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8 e 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos 9 e 8, isto não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. 1 João capítulo 1, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Portanto, entenda, ser filho de Deus é aceitar a Jesus como Salvador. Entenda mais, transmitir essas verdades a vós outro não significa dizer que eu estou fazendo um julgamento da sua vida. Eu estou apenas trazendo a você informações e despertando a você para que venha a formar uma aliança com Deus. E se você já é, porventura, aquele que vai à casa de Deus lá uma vez na vida, quem sabe tem até um nome de destaque entre as pessoas, mas vive uma vida fora dos parâmetros de Deus, você tem uma oportunidade de se reconciliar com o Senhor Jesus e andar nos seus caminhos. Uma carteira de membro no bolso não me garante filiação com Deus. Para que eu de fato seja filho de Deus, eu tenho que viver de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então, entenda que a palavra de Deus tem como objetivo lhe informar a verdade. E o Espírito Santo convence você do pecado, da justiça e do juízo. E você pode se tornar um legítimo filho de Deus e garantir a sua morada na eternidade com Deus e com toda a igreja do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe e vos guarde no seu amor em todo o tempo. Querido Deus, Pai amado, em o nome santo de Jesus Cristo, nesta manhã eu te dou graça, muito obrigado pela tua palavra, que esta mesma palavra venha despertar o nosso viver, Senhor, para que possamos, meu Pai, viver de fato como filhos de Deus. Em nome de Jesus, eu oro a Deus e por fé, eu te agradeço nesta manhã. Amém. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus.